Estamos novamente na Rádio Campeche, a Rádio Comunitária Campeche, aqui no bairro Campeche, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Este vídeo vai apresentar o terceiro tema axial da transdisciplinaridade. O primeiro foi os níveis de realidade, o segundo foi a teoria da complexidade, e esse terceiro é a lógica ternária, ou nas palavras do próprio Basarab, a lógica do terceiro incluído. Então vamos lá. Peço que vocês me acompanhem, eu estou na página 27 da primeira edição do manifesto, e ele vai trabalhar já no primeiro parágrafo a palavra pares de contraditórios. Então você destaca essa palavra, pares de contraditórios, no plural, e fique com ela identificada. Basarab utiliza aqui alguns exemplos que vêm da lógica, da relação entre a física quântica e a física macrofísica. Ele fala, por exemplo, da onda e do corpúsculo, né, que na própria física quântica tem hora que o fóton é um corpúsculo, tem hora que é uma onda. Então essas coisas começam a balançar a cabeça dos físicos, que, claro, chegam na física quântica com um pensamento aristotélico. Eu queria dizer que, para a gente começar essa discussão sobre a lógica ternária, da grande contribuição do legado de Aristóteles. Aristóteles ele cunha uma frase que nos acompanha até hoje. Essa frase diz o seguinte: aquilo que é não pode não ser. Ou seja, aplique isso ao mundo que você vai ver. Algo que é alto não pode ser baixo, algo que é preto não pode ser branco, algo que é quente não pode ser frio. Então essa lógica binária, que depois vai gerar o computador, porque teve alguém que pensou não só os fenômenos da vida, mas pensou a matemática, o zero não pode ser um e o um não pode ser zero. Essa certeza da lógica binária criou a lógica do computador. E é por isso que o computador nunca erra, vamos dizer assim, porque ou é zero ou é um. Mas enfim, também a matemática binária cedeu depois espaço à matemática difusa, que trabalhou aqueles números que estão entre o 0 e o 1. Então tem aí algo muito importante nessa evolução da lógica binária. Muito bem, vamos para o final dessa página, a página 2, e eu gostaria que vocês sublinhassem uma palavrinha que tem ali, chamada a flecha do tempo. Por quê? Porque a lógica ternária, a grande magia da lógica ternária, na qual se baseia a transdisciplinaridade, é uma compreensão mais plena, uma compreensão mais alargada desse fenômeno que nos atravessa todos os dias, chamado tempo. Na lógica binária, a ideia de um tempo que passou e a ideia de um tempo que venha do futuro, que um tempo futuro, é diminuída, reduzida, em alguns casos excluída. Então a lógica ternária, a importância crucial dela para a transdisciplinaridade é que a lógica ternária ela vai valorizar os tempos que são excluídos. Então procure dominar bem o conceito de flecha do tempo e traga isso para a nossa discussão. Na página seguinte, estou na página 28, no final do penúltimo parágrafo, o Basarab traz uma expressão maravilhosa, que é a expressão tempo vivo, ou seja, aquele tempo presente na qual nós temos consciência de que existe um tempo passado, que estamos saindo do passado, e temos um tempo do futuro, que nós estamos chegando nesse tempo do futuro. Então aqui eu queria pedir para vocês anotarem 3 palavrinhas gregas, que não estão lá no texto, mas enfim, precisamos começar a radicalizar essa nossa imersão na transdisciplinaridade. Os gregos nos legaram 3 ideias de tempo. O cronos, que é esse tempo medido, do relógio. O kairos, que é o tempo sentido, quando você sente, quando você está vivendo uma experiência maravilhosa, geralmente amorosa, você não sente o tempo passar. De repente, meu Deus, passou todo aquele tempo. Esse é o kairos, que você sentiu, né,
Quando você está no dentista ou num outro lugar terrível, ou fazendo um exame daqueles loucos lá que faz um barulho terrível, 1 minuto parece uma eternidade. Então esse é o tempo kairos. Mas tem um terceiro tempo, e esse é o tempo da transdisciplinaridade, é o tempo da lógica ternária, que é o aion, o tempo vivido. O aion é o tempo em que você registra aquele momento, que é carregado de sentido de futuridade, e você transforma isso num legado do passado que começa a acontecer. Então o aion, esse é o grande tempo que nós precisamos trazer para o nosso cotidiano na transdisciplinaridade. Avançamos mais um pouquinho para a página 29, lá nós vamos encontrar os 3 axiomas da lógica binária. Então, o nosso primeiro exercício da lógica ternária não é sobre a lógica ternária, é reconhecer a lógica binária no nosso dia a dia, no nosso pensamento, no pensamento das nossas famílias, dos nossos amigos e assim por diante. Então, o primeiro axioma da lógica binária é a afirmação de que A é A. Ou seja, o dia é dia, a noite é noite. O alto é alto, o baixo é baixo, né? O humano é humano, o bicho é bicho. Então esse A é A. O segundo axioma, que é chamado o axioma da não contradição, é que A não é não há. O humano não é um bicho. O alto não é baixo, aquilo que Aristóteles vai dizer. Aquilo que é, não pode não ser. E finalmente o terceiro axioma da lógica binária é a sua necessidade de uma exclusão. Quando eu digo que o 0 é 0 e o 1 é 1, eu estou dizendo que não existe nenhum número entre o 0 e o 1. Quando eu digo que o dia é dia e a noite é noite, eu estou tirando todas as belezas, seja do anoitecer, seja do amanhecer. Porque o anoitecer e o amanhecer não é nem dia nem noite, é o anoitecer e o amanhecer. Se eu digo que entre a mulher, o homem é o homem, não fica mais nada entre os dois. Então, essa lógica do terceiro excluído, ela vai se revelar absolutamente útil para a disciplinaridade do mundo, né? E é isso que vai explicar essa trajetória inexorável do colapso. Na página seguinte, ele vai apresentar essa perplexidade a respeito dessas separações, e vamos passar lá para a página 32, quando no início da página 32, o Basarab apresenta o conceito de lógica do terceiro incluído. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a exclusão que a lógica binária provoca pela necessidade de afirmação dos contraditórios exclui uma qualidade, exclui um elemento T. Esse elemento T ele vai chamar que é o elemento transdisciplinar. Nós hoje estamos sugerindo que esse elemento T possa ser chamado de elemento de pertinência transdisciplinar. Significa que esse elemento ele tem a ver tanto com tanto com um lado quanto do outro dos pares de contraditórios. Então, a ideia de ter ser incluído é, então, a visão de espelho, né? A visão que vai valorizar positivamente aquela negatividade da exclusão, ou seja, do terceiro excluído. A cada elemento que nós identificamos como terceiro excluído, existe um terceiro que é incluído. E, finalmente, então, o Basarab vai nos brindar com essa ideia de que nós estamos presos a uma unidade, que é a ideia de que o bastão tem sempre 2 pontas. Então não há por que fugir ou querer cortar um bastão no meio que você vai resolver as contradições do mundo. O mundo é contraditório e ele precisa ter lógicas humanizadoras desse contraditório.